Ó, você já enfrentou essa situação? Um parente querido começa a apresentar um comportamento estranho, fica um tempão olhando para o nada, não consegue mais ir ao banheiro, para de reconhecer pessoas próximas, sai de casa, mas não consegue voltar. São sintomas bem comuns do Alzheimer. Me conta, o que você sabe aí sobre a doença? Muita gente só vai descobrir quando tem um caso dentro da família, né? Bom, hoje é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o neurologista Luciano Nogueira. Muito boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, Marta. Bom, você pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp 88226543. Manda por escrito a sua dúvida pra gente. Já tem algumas perguntas chegando, doutor. São mais de 1 milhão de pacientes só no Brasil. Quase todas as vítimas, dá pra dizer, são idosos, é isso? A grande maioria, sim. A grande maioria são pessoas acima de 65 anos. A doença foi descrita em pacientes mais jovens, inicialmente, pelo neurologista Alzheimer, há mais de 100 anos atrás. E atualmente, o que acontece com o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, é que a doença começou a ser vista em idades mais tardias, né? Olha, isso é super preocupante. E hoje é a oportunidade para falar sobre essa doença que desafia todo mundo, né? Não só os pacientes, mas os cuidadores. É muito difícil essa situação para os cuidadores. A própria equipe médica, né? E a doença se agrava ao longo do tempo, né? Esse é um grande desafio, né? Mas ela pode ser tratada, isso é que é bom. A porcentagem da população que vai ser acometida por Alzheimer, atualmente os dados que nos chegam são assustadores. Eles falam de 20% a 30% da população de idosos. Isso são números que, em termos de saúde pública, são muito preocupantes. Na Europa, já se acredita que boa parte do que está se vendo em termos de crise econômica na Europa tem relação, inclusive, com a doença de Alzheimer, porque o sistema de saúde, o sistema de previdência social não dá conta mais de manter cuidados, de manter todo o custo de saúde que isso gera. Doutor, tem maneiras de prevenir o Alzheimer? Na verdade, assim, o Alzheimer, ele cada vez mais a gente está vendo que ele tem uma relação muito grande com doenças circulatórias, né, com doenças vasculares. Então, toda pessoa que tem doenças vasculares, doenças circulatórias cerebrais, ela acaba aumentando muito o risco de ter Alzheimer. Então, hipertensão, diabetes, excesso de gorduras e de produtos industrializados na alimentação, o sedentarismo, o excesso de uso de bebida alcoólica, todos esses são fatores de risco. Agora, um fator de prevenção principal, além de evitar essas situações de risco, o fator principal é a escolaridade. Então, quanto mais educação a população tem, quanto mais as pessoas aprendem línguas diferentes, elas aprendem atividades físicas diferentes, elas fazem jogos, atividades de lazer, elas saem para a rua, elas têm atividades sociais, menor a chance delas desenvolverem a doença. Que é o estímulo do cerebral, realmente. É estimular o cérebro em todas as atividades, principalmente atividades sociais, né? Muito bem. A questão de ficar muito em casa, muito fechado, muito num ambiente que não tem muito estímulo, isso pode levar a aumentar o risco, né? Mas ainda assim, ninguém está livre, né? Porque a gente tem uma colega aqui na RIC TV Record, ela estava contando um caso na família dessa moça, é uma senhora agora, né? Mas ela era palestrante, super envolvida com questões intelectuais, né? Ou seja, às vezes ninguém está livre. O senhor falou também sobre os remédios, o risco de tomar por muitos anos medicamentos no estilo omeprazol. Esses medicamentos protetores gástricos que as pessoas usam para uma gastrite, para uma úlcera, às vezes ela vai numa consulta médica, o médico prescreve, pede para ela voltar em 30 dias ou em 60 dias e ela não volta, ou então acaba por algum esquecimento não se revendo aquilo. E a pessoa fica usando aquilo por muito tempo. Esses medicamentos protetores gástricos, eles atrapalham a absorção de algumas vitaminas, especificamente a vitamina B12, é uma das vitaminas mais importantes no metabolismo cerebral. Olha, como é que a gente pode conseguir a B12? Uma alimentação rica em vegetais, em verduras e legumes, porque ela não depende só da própria B12, que está na carne, que está no feijão, mas ela depende também de outras vitaminas associadas para a absorção e para o metabolismo correto. Não adianta você ter muita vitamina B12 ou muita vitamina C. Muita gente se preocupa com a vitamina C por causa do resfriado, outros se preocupam com a vitamina E por causa da memória, outros com a vitamina B12 também por causa
causa da memória, mas você tem que ter uma alimentação variada, Rica. porque uma vitamina e uma proteína e um alimento diferente do outro vai gerar o metabolismo correto, senão você começa a produzir radicais livres, produtos tóxicos para o organismo. Né? Ok. Doutor, tem pergunta sobre a questão hereditária. Tive 3 tios que faleceram de Alzheimer. Quais as chances do meu pai ter? É a pergunta da nossa telespectadora. A pergunta é muito objetiva, eu teria que avaliar melhor qual foi a condição. Se essas 3 pessoas que faleceram, elas tiveram Alzheimer precoce ou Alzheimer tardio. Se começou antes ou depois de 65 anos e se realmente era Alzheimer, porque existem outras demências, que a gente chama o grupo dessas doenças onde está o Alzheimer de demência. Agora, com certeza, pessoas que têm vários familiares com demência na família têm um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Vale fazer uma consulta, doutor? Tem como saber se existe a chance antes, assim, da doença aparecer? A gente ainda não tem isso com a precisão necessária para tranquilizar as pessoas. Então, ainda levantar muitos dados sobre isso para algumas pessoas pode gerar mais ansiedade do que alguma facilidade. Então, o que vale mais é prevenir tendo hábitos de vida saudáveis. Agora, em caso de pessoas que têm vários familiares com a doença de Alzheimer realmente diagnosticada, que está bem definido, às vezes vale a pena um acompanhamento mais de perto, sim. Bom, a gente sabe que a gente está falando sobre a importância dos cuidadores exercitarem a paciência, né? Porque eu imagino o quanto deve ser exaustivo viver isso, conviver diariamente, né? A gente tem aqui o relato de uma outra telespectadora. Minha mãe tem Alzheimer, ela tem 83 anos, tem horas que vive só de passado, tem horas que vive com o ciúme do meu pai, que também tem 85 anos, mas não tem a doença. Ele já não sabe mais o que fazer com as crises de ciúme dela. A gente tem um vídeo que a gente vai rodar agora que ilustra bem esse dilema, o quanto é difícil conviver com essa situação. Vamos ver. 小渔村，年轻的父亲独自地抚养着我。我的父亲从小没有念过什么书，所以理所当然地成为村里的渔夫。父亲就如同一般传统的父亲，带着严肃与沉默。印象中，父亲从来不知道如何表达对我的爱，也更不用说他会说出口。大多数的时候，我们的生活都是辛苦的，但是父亲始终是努力的。因为一直以来，父亲总是有个希望，我们能够有间房子。那一年的过年，我们有了自己的房子。那一天，父亲很开心，我也很开心。时间过得很快，如同我说的每一句话一样，出去了，再也不会回头了。父亲在58岁的那一年生病了，他出去找不到回家的路。前天洗的床单还没干，今天的沙发又湿了。父亲一天的清醒，打了个电话给我。到了疗养院，在病房门口，我听到了看护人员的碎念。速度下去！喊！你关了这个！出去！滚！出去！滚！瞬间安静下来的房间里，只听到他失禁的尿液沿着床角滴落。一封信放在父亲的桌上，打开后是父亲很吃力的字，以及一张泛黄的照片。信上写着：对不起，生病让你很麻烦，我不想要忘记你，我很努力的想要记得你，你要好好的照顾你自己。信的背后夹着一张保单，那是他一辈子的努力，以及一辈子对我的爱。É
uma doença que realmente testa os nossos limites emocionais também, né? A gente teve um outro relato de uma moça, só na redação ali a gente conversando sobre o assunto, todo mundo conhece alguém que tem Alzheimer, às vezes parentes próximos mesmos, né? E aí uma das meninas estava relatando que alimentava a sogra e a sogra dizia para os outros que ela ainda não tinha comido, né? E ela dizia, não, mas eu dei comida. E é difícil dos outros acreditarem, às vezes fazer perguntas que acabou de fazer, né? Acabou de ver uma pessoa perguntar sobre essa pessoa. Então, assim, o convívio social realmente se torna também muito difícil, né? No Brasil, como é que essa questão, trabalha a questão da culpa também, né? Porque daqui a pouco ter que deixar os próprios pais num lar de idosos, é difícil tudo isso. É extremamente difícil. Primeiro, nas fases iniciais da doença, porque a pessoa muitas vezes não se dá conta de que ela está com sintomas, a família quer levar até o atendimento médico e ela não aceita, ela acha que aquilo é uma situação de um complô, muitas vezes ela entende aquilo como uma forma paranoica de que a família está querendo o mal dela ou que não quer mais que ela seja independente. O acesso à saúde no Brasil a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, principalmente no sistema público de saúde. Então é um primeiro passo de dificuldade. Depois, quando chega nas fases mais avançadas da doença, a família se sente muito culpada, porque se tem condições de pagar cuidadores, às vezes não consegue os cuidadores e se sente muito atrapalhada para manter esses cuidadores. Agora, grande parte nem tem condições de pagar cuidadores, então acaba tendo que cuidar do paciente, do familiar. E quando já não consegue mais, precisa colocar num lar geriátrico, nem todo lar geriátrico aceita quando o paciente é um pouco mais agitado. E quando consegue que o lar geriátrico aceite, as pessoas se sentem culpadas como se tivessem abandonado aquele ente querido, porque no Brasil tem essa cultura latina, que é diferente do mundo oriental, no mundo europeu, onde as pessoas já estão mais acostumadas a deixar os seus familiares num lar geriátrico. Então, essa questão do cuidado é muito importante. Por isso é importante também, além do diagnóstico precoce, além da prevenção, no caso da pessoa que já tem Alzheimer, aquele familiar que já tem Alzheimer, ele procurar atendimento médico do neurologista e medicar esse paciente adequadamente, porque o medicamento, apesar dele não evitar a progressão da doença e ele não evitar que o paciente vá para fases mais avançadas, infelizmente os tratamentos ainda eles são um pouco precários em termos de resultados nesse sentido, de melhorar a memória ou a condição, mas eles mostram os estudos principalmente o resultado no sentido de diminuir a carga sobre o cuidador, porque o paciente tem menos sintomas, fica menos agitado. Essa questão dos ciúmes, que uma das telespectadoras, né, levantou, é muito comum. Então é difícil lidar com alguém que está com ciúmes, né? É difícil lidar com alguém que está agitado, que está agressivo. E a medicação, tratar o paciente com a medicação, reduzem, alguns estudos mostram uma redução de até 62 horas por semana na necessidade de que o cuidador esteja o tempo inteiro dando atenção para aquela pessoa. E o bem-estar do cuidador é fundamental, né? Todo mundo sai ganhando, né? A gente vê tantos casos de violência contra a pessoa idosa. A realidade é muito dura, né? Muitas fraldas, né? Envolve muita coisa. Doutor, o senhor falou aí diagnóstico precoce, tem gente perguntando quais são os primeiros sinais, né, da doença. A pessoa começa a deixar de lado hobbies que ela costumava ter. Então, uma senhora que começa a fazer tricô começa a não querer fazer mais. O senhor que cuidava do jardim já não quer mais cuidar do jardim. Às vezes é confundido com depressão. A pessoa começa a ficar mais dependente. É natural que o idoso fique um pouco dependente, mas ele começa a esquecer coisas que são importantes, como já não lembrar mais a senha do banco, perder valores que ele retirou no banco, começa a ficar inadequado, às vezes se portar de forma inadequada, colocar uma meia de uma cor, outra meia de outra cor, começar a ficar inadequado num evento social, no dia a dia. Bem rapidinho, doutor, só para a gente terminar, um depoimento, uma telespectadora, eu sou cuidadora de idosos, a minha paciente não se reconhece mais no espelho, ela acha que é outra pessoa que está ali. Eu gostaria de saber se eu posso falar que é ela mesma ou eu alimento essa ilusão dela. Difícil, né? Cada caso é um caso, né? Mas eu diria que na maior parte das vezes a gente repetir diariamente determinadas informações pode facilitar. O paciente não perde todas as funções cerebrais, o cérebro dele não vai degenerar como um todo de uma vez só. Então aquelas áreas do cérebro que ainda permanecem, elas podem se manter mais ativas repetindo. Tem uma pergunta bastante parecida, eu gostaria de saber se é correto entrar na fantasia do paciente, né? Eu acho que desviar o foco é mais interessante. Então, se ele começa a bater muito na tecla de alguma coisa que não tem sentido, ficar batendo de frente com ele não vai ajudar. Então, normalmente o que eu sugiro é que eu desvie o foco.
chama atenção para outra coisa, liga a TV, muda o assunto, porque não vale a pena ficar discutindo com um paciente que não está tendo condição de compreensão. Muito bem, o cuidador tem que ter essa maturidade, né, acima de tudo. Doutor Luciano, a gente agradece a sua presença aqui no Ver Mais, super esclarecedora, viu? Eu fico muito grato. Até a próxima.